Boa noite, galera de Deus, tudo bem? Jovens, adultos, jovens de 0 a 100 anos, estamos mais uma vez no nosso canal Parousia, né? Para continuar nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos partir para a nossa segunda parte, que o título é As Revelações de Deus. Nós sabemos que Deus, ele se manifesta de 3 maneiras básicas para todos nós. Primeiro, através de Jesus Cristo, que é a vida eterna, como a Bíblia diz, através da sua palavra e através também das manifestações da natureza. Vamos aqui, nós temos lá em João 17:3 o seguinte: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O próprio Cristo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então Deus, a ideia de Deus deve fugir de várias especulações. Nosso Deus deve ser conhecido com a alma e com o entendimento, ou seja, com o nosso coração e com a nossa mente, com a nossa razão. A fé, ela tem que ser racional para ela poder se concretizar com as nossas obras, com as nossas ações. Nós temos aqui no livro de Jó também, 11:17, que diz o seguinte: não podemos amar alguém que não conhecemos, e que não conhecemos. Por outro lado, não poderemos conhecer as coisas profundas de Deus apenas por meio da razão. A razão por si só não mostra o verdadeiro caráter de Deus. Nós temos outras formas de Deus se manifestar, através de Jesus Cristo, que o seu sacrifício, ele é um mistério que nós só iremos descobrir no céu. E também as manifestações da natureza são tão misteriosas também, que a nossa razão não chega a compreender. Nós vimos em Gênesis 1:1, que Deus no princípio criou os céus e a terra. Vocês podem conferir em Gênesis 1, versículo 1, que vocês vão achar o seguinte texto: criou Deus no princípio os céus e a terra. E em Gênesis 1, 31 e 21 afirma que o planeta Terra foi criado em 6 dias. E Gênesis 2:1 afirma que Deus descansou no 7º dia de toda a sua obra. Ele criou esse 7º dia para a adoração. É um dia destinado à adoração. É um dia que nós esquecemos dos nossos próprios interesses, como diz no livro de Isaías, e vamos cuidar das coisas de Deus e das coisas do próximo. Vamos esquecer de nós, vamos sair de nós e vamos adorar a Deus e também cuidar do próximo. É um dia em que devemos fazer o bem. Não é um dia para vivermos a ociosidade, mas trabalharmos para Deus e trabalharmos em prol do próximo também. Aí nós temos aqui uma seguinte pergunta: como a natureza revela a Deus? Nós temos em Salmo 19:1, vamos ver, bem no meio da Bíblia, Salmo 19, versículo 1. Vocês podem abrir a Bíblia bem no meio. Eu estou na revista Almeida atualizada. Se vocês usarem essa mesma Bíblia aqui, no caso a paginação, eu vou citar para vocês, bem pertinho do livro de Jó. Salmos, Salmo 10, 12, 13, 14, Salmo 19, verso 1 nos diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que lindo, Os céus proclamam a glória de Deus. Vocês sabiam que existem 3 céus? O primeiro céu é esse que nós vemos, o céu atmosférico, onde ficam os pássaros, as nuvens. O segundo céu é o céu espacial, o céu galáctico, onde as estrelas moram. E o terceiro céu é onde Paulo nos diz que teve uma visão de que um homem chegou até o terceiro céu, que muitos comentaristas dizem que esse homem era ele mesmo, que foi até o terceiro céu. Então existem 3 céus. A morada de Deus fica no terceiro céu. Então esses céus,
né? Todos eles proclamam a glória de Deus. E o firmamento, que é o céu atmosférico, né? Contempla a obra das suas mãos, que tudo foi feito pelas mãos de Deus, o Criador. Que lindo, né? As próprias mãos de Deus moldando, criando a estrela, criando o sol, criando nós, né? Criando todos os seres humanos, né? Uma maravilha, né? Nós sabemos que temos um Deus que modela, que cria, né? Do nada o tudo, né? Que é a manifestação do seu poder. E continuando aqui o estudo dirigido através de algumas perguntas, tá? Vamos ver o seguinte. Já vimos como estudar a Bíblia, né, no primeiro estudo, no segundo. Né? Vamos para Romanos 1, 19 e 20, bem no finalzinho da Bíblia, tá? Vocês podem encontrar o livro de Romanos. Para você que não sabe manusear uma Bíblia, eu vou dizer o seguinte, que a Bíblia, nós vamos estudar isso aqui ainda. Nós já vimos como estudar a Bíblia, né? A Bíblia é dividida em Antigo Testamento, antes de Jesus, e o Novo Testamento, que foi escrito depois de Jesus. Então o Novo Testamento fica no finalzinho, ele é menor do que o Antigo Testamento, que é um pouco maior. E a Bíblia é dividida entre capítulos, que são os números grandes, e versículos, os números pequenos. Vocês podem abrir aí no livro de Romanos, né, um livro que Paulo escreveu também, dos apóstolos de Cristo, que não conviveu com Cristo, mas teve uma visão e recebeu uma missão para pregar aos gentios. Vamos aqui para Romanos, né? Bem no finalzinho da Bíblia, né? Romanos, né? Segundo o que o estudo diz aqui, né? Romanos 1, 19 e 20, né? Vamos saber como a natureza revela o Deus Criador. Romanos 1, 19 e 20. Diz assim, na minha versão, a revista meio atualizada, né? Pode mudar alguma coisa, mas a essência é a mesma. O importante é que o significado é o mesmo. Pode mudar uma palavrinha ou outra, mas o significado vai ser sempre o mesmo. Diz o seguinte: porquanto que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, como vocês viram aqui, né? A criação é a própria manifestação de Deus. Né? Deus imprimiu as suas impressões digitais em cada criação. Né? Não podemos dizer, como os panteístas, que tudo é Deus, né? Porque tudo, eles dizem que tudo diferentemente é Deus, os panteístas, né? Mas nós cristãos acreditamos que o que nós temos aqui é a criação de Deus, a obra de Deus. Não poderemos jamais misturar o Criador com a criatura. Nós somos criaturas de Deus. E os animais, e as árvores, as florestas, né? A fauna, a flora, tudo são criações de Deus, imperfeitas, porque todas foram atingidas pelo pecado, tá? Então elas são criações de Deus e elas manifestam, né? E você pode ver ali que houve um Criador para cada criação de flor, para cada animal, até nós mesmos, né? Nós temos uma ciência dentro de nós que foi criada pelo próprio Criador, né? Todos nós temos as impressões digitais do nosso Criador. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus, né, imprimiu aqui em nós o seu caráter, através da sua lei, que nós vamos conhecer mais adiante nesse momento. E nós temos outra revelação, que é a Bíblia, a própria Bíblia, a palavra de Deus, que é uma revelação escrita, né? A natureza é uma revelação criada, né? Jesus Cristo é o nosso Salvador, né? O homem que pagou o preço por nossos pecados. E a Bíblia é a revelação escrita de Deus, que Deus deixou para nos trazer esperança e salvação. Aí nós temos aqui, a Bíblia tem um valor incalculável, é a palavra do Deus vivo, e
todos os livros do mundo, é o que mais merece estudo e atenção. Nela se encontra sabedoria eterna. Nenhum outro livro pode responder os anseios do coração e revelar as verdades sobre Deus como ela faz. Então esse livro aqui é o livro mais lido no mundo e é o livro que merece total atenção. Só que devemos estudar essa palavra de Deus, não só ler, estudar, aprender com os amigos, fazer grupos de estudos, participar de pequenos grupos de estudos e aprender mesmo a palavra de Deus estudando, examinando, como o Cristo falou, examinai as Escrituras, porque encontrais nela vida eterna. Nós temos aqui o seguinte, né, uns versos, né, que falam sobre a revelação de Deus. Nós temos lá em Efésios, quantos deuses existem, né? Vamos para Efésios 4:6. Efésios 4:6, bem no finalzinho da Bíblia também. Nós temos Romanos, né, Coríntios, Gálatas, depois nós temos Efésios, bem no finalzinho da Bíblia. Efésios 4:6. 4:6 nos diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, né? 4:6. Perdão, só voltando um pouquinho aqui. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre o qual todos age por meio de todos e está em todos. Não é verdade? Então aqui nós estamos vendo aqui, né, que a Bíblia está revelando Deus, que Ele se apresenta em todos nós também, nós tendo o Espírito Santo agindo em nós. Qual a natureza de Deus, né? Lá João 4:24 vai nos dizer qual é essa natureza de Deus. Voltando lá um pouquinho, no Novo Testamento, né, os Evangelhos, o Evangelho de João. O Evangelho de João vai dizer realmente vamos falar sobre mais uma revelação de Deus. João, vamos procurar aqui que fala. João 4:24. Deus é Espírito. Importa que o adoremos, importa que os adoradores o adorem em Espírito e verdade. Temos que adorar a Deus em Espírito e verdade. A verdade que é revelada na Sua palavra, em Jesus Cristo e por meio da natureza, né? Que nós podemos comprovar que Deus existe através da natureza, da Sua palavra e também pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então Ele é nosso Criador e nosso Redentor também. Aí nós temos aqui agora, né, uma pergunta: Deus é eterno? Vamos lá para Salmo 92, no meio da Bíblia novamente, né, voltando lá um pouquinho pertinho de Jó, né, depois, antes de Eclesiastes, Provérbios, Salmos 92. Voltando aqui um pouquinho. 90:12 nos diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, né? 90:12 diz isso mesmo, tá? Vamos só confirmar aqui um dia de estudos, né? Confirmar direitinho aqui. Salmo 92, melhor dizendo, né? Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo da eternidade, Tu és Deus. Então Deus, né, revelou aqui o seu caráter, né, de eternidade para o salmista Davi, né? Então antes que se formasse tudo, Deus já era Deus desde a sua eternidade, né?
Então, e no 12 nós vimos que devemos alcançar um coração sábio como o próprio Deus o é. Aí nós temos aqui, ao estudar a Bíblia, qual deve ser nossa atitude, né? Aí nós temos lá Hebreus, né, 11:6, né? Vamos ver qual é a nossa atitude. Hebreus, bem no finalzinho da Bíblia também, livro de Hebreus, 11:6. Hebreus 11:6 diz o seguinte. A tradução lê-se assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Tá? Então, sem fé é possível agradar a Deus. Nós temos o exemplo de Abraão, que foi provada a sua fé através do pedido, né, do sacrifício do seu filho, né? Mas Deus não permitiu que ele fizesse aquilo, porque Deus já tinha provado a sua fé, né? As suas obras, né, justificaram a sua fé. E foi chamado de amigo de Deus, né, e pai da fé, né, como nós podemos observar, né? Então, vamos continuar agora aqui o guia de estudos, né? Nós temos a revelação suprema, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, né? O que disse Cristo sobre a sua relação com o Pai? João 14:9, né? João 14:9, Cristo disse o seguinte. João 14:9, lá nos Evangelhos de novo, né? Finalzinho da Bíblia. João 14:9 diz o seguinte. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então ele diz que ele e o Pai são um só. O próprio Jesus Cristo é nosso Salvador e ao mesmo tempo é Deus, que veio, né, nos livrar do pecado. Então, Jesus Cristo é Deus, ele e o Pai são um só. Vamos continuar aqui pelo guia de estudos. Aí nós já vimos, né? Quem conhece Jesus conhece o Pai, né? Por que Cristo revela perfeitamente o Pai, né? Nós temos Colossenses 2:9, que diz o seguinte: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como você pode conhecer Jesus, né? Jesus apresentou o Pai como alguém que podemos depositar nossa confiança. Temos o privilégio de apresentar nossas necessidades a Ele. A ternura, a compaixão e o amor revelados por Jesus são reflexos atributos do Pai. Jesus, quando esteve aqui na terra, antes de morrer, de fazer o sacrifício, que foi sua principal missão, ele curou, ele ressuscitou muitos mortos, ele fez muitas coisas que serviu de exemplo para que possamos fazer. Então Cristo foi, antes de tudo, um libertador. Ele libertou muita gente da cegueira, das doenças, né, de demônios, e depois se tornou o nosso Salvador morrendo na cruz. Ele fez tudo isso para nos dar um exemplo. Assim como eu fiz, fazei vós também. Então, a cruz do Calvário revela o ser humano o amor de Deus, né? Como nós temos aqui em Jeremias, né, que diz o seguinte: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3, né? Então Cristo, ele veio se sacrificar por nós, morrer a nossa morte, que seria, no caso, a segunda morte, né, de Apocalipse. Cristo veio para nos livrar dessa morte, e o seu sacrifício foi para todos aqueles que creem, como diz lá no livro de João, né,
Cristo amou tanto o mundo, melhor dizendo Deus, que mandou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essas são as três formas de Deus se revelar para cada um de nós. Através da sua palavra de Deus, sua palavra sagrada, através da natureza, como nós já vimos, através da criação e através de Jesus Cristo, que veio pagar um preço por nós. Saibam que Deus ele tem dois motivos principais dele ser adorado. Primeiro, porque ele é nosso Criador, tá? E segundo, porque Jesus Cristo pagou o preço por nós. Nós desobedecemos, Cristo, como o segundo Adão, veio, assumiu nossa culpa, morreu por nós. Então esses são os dois principais motivos que Deus deve ser adorado. E ele se revela através dessas três formas básicas: a Bíblia, Jesus Cristo e a natureza. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos fazer uma oração aqui, agradecendo. E no próximo programa eu espero vocês para que possamos estudar mais essa linda palavra de Deus, que espero transformar muitas vidas como está transformando a minha cada dia. Senhor, obrigado por mais um estudo da Tua Palavra, que possamos aprender a cada dia a viver os Teus caminhos, que são caminhos de retidão, de justiça, de amor, e abençoe as nossas famílias que estão acompanhando os jovens, os adultos, os idosos. Abençoa-nos com o Teu sangue precioso, em nome do precioso Filho, em nome do Teu precioso Filho, Senhor, nós te rogamos, bênçãos infinitas, em nome de Jesus, amém. Boa noite.